Boa noite. Hoje, 28 de agosto de 2008, estamos aqui pela Just TV com mais uma edição do Jurídico News. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Jairo Ruiz Garcia, delegado da Polícia Federal, que hoje vai nos brindar com seus conhecimentos sobre o tema Polícia em Ação. Boa noite, doutor Jairo. Boa noite, doutor Riceto. Mais uma vez, parabéns pelo programa que vem apresentando e trazendo muitos conhecimentos aos internautas. E estamos aqui para tentar também passar algum conhecimento adquirido durante a nossa experiência profissional. E sobre o tema, o nosso radar jurídico captou as imagens de uma bela instituição para o conhecimento dos internautas. Produção, por gentileza, o radar jurídico de hoje. Nos próximos instantes, você vai conhecer um pouco de uma instituição que cresce a cada dia no respeito e na confiança dos brasileiros, a Polícia Federal. São tantas atividades em tão variados setores que fica difícil resumir. O Departamento de Polícia Federal é um órgão dizer que a liberdade de opinião é bobagem. em carreira. A Polícia Federal tem a atribuição constitucional de combater os crimes contra os bens, serviços e interesses da União. Dentre eles, o tráfico ilícito de entorpecentes, o contrabando e o descaminho. Isso representa uma responsabilidade do tamanho do território nacional, tão abrangente quanto as diferentes realidades do nosso país. Será que alguém é capaz de dizer quanta coisa acontece num mesmo instante dentro do nosso território e nas nossas fronteiras? Isso vale para os delitos também. Mas existe um outro lado que não podemos esquecer. Com uma velocidade impressionante, ciência e tecnologia mudam o cotidiano. Só que esse mundo de comunicações imediatas, em que praticamente não existem mais fronteiras, não está imunizado contra antigas e novas formas de criminalidade. E se o desafio é combater e até mesmo antecipar-se ao crime, é preciso ter uma polícia moderna e eficiente. Para que você tenha uma ideia do tamanho dessa tarefa, nada melhor do que fazer um paralelo com um exemplo bem conhecido de todos. Para dar conta de tudo que a Polícia Federal brasileira faz, os Estados Unidos precisam de um FBI, uma CIA, uma polícia de fronteiras, uma agência de narcóticos, enfim, uma instituição específica para cada ramo dos crimes federais. No Brasil, tudo isso é atribuição de um só órgão, o Departamento de Polícia Federal. Tamanha responsabilidade requer organização, competência e agilidade nas decisões. Combater o crime é uma questão de princípios e valores, mas exige também um compromisso permanente com a qualificação de pessoal e a modernização de equipamentos. De janeiro de 2003 a julho de 2005, a Polícia Federal realizou mais de 1.200 operações. Esse é o resultado de fortes investimentos no reaparelhamento, novas lanchas, novos helicópteros e mais veículos. A política de modernização também inclui ampliação, reforma e aquisição da mais avançada tecnologia. Concursos públicos permitiram ampliar significativamente o número de policiais e o quadro de apoio. Ao mesmo tempo, foi criado um plano especial de carreira. Que tal fazer uma viagem pelo Brasil afora acompanhando o dia a dia da Polícia Federal?
distante fronteira com Peru, Venezuela e Colômbia, a Polícia Federal marca presença estratégica. Em plena Amazônia, agentes e delegados cuidam ao mesmo tempo da proteção de indígenas, das minorias étnicas e da repressão aos crimes ambientais, como a biopirataria. Em dezenas de portos, aeroportos e pontos por onde passam diariamente milhares de pessoas, bens e cargas das mais diversas naturezas, a presença da Polícia Federal é garantia de segurança e soberania. Ela exerce a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. O Sentinela, sistema de identificação online, em poucos segundos cruza dados e disponibiliza as informações desejadas. Com 16 itens de segurança, o novo passaporte brasileiro é um dos mais modernos do mundo, um autêntico cartão de visitas da nossa tecnologia. Ele segue os padrões internacionais de segurança recomendados pela ICAO, Organização Internacional de Aviação Civil. Outra atividade importante da Polícia Federal pode ser acompanhada quase que diariamente nos telejornais: o combate ao narcotráfico. A cada ano, cresce a apreensão de narcóticos e substâncias ilícitas. Então, no momento que ele está ali naquelas caixas, ele está procurando o brinquedo dele. Se tiver alguma droga dentro daquela caixa, daquela mala, ele vai sentir o cheiro, ele vai pensar que é o brinquedo que está lá dentro. Aí ele vai tentar tirar e dar o sinal para a gente que tem droga ali dentro. A repressão também vai até as áreas de plantio de maconha. Em plena Baía de Guanabara, estas lanchas combatem a pirataria naval, o tráfico de armas, de drogas e outros crimes da competência da Polícia Federal. Com a escalada do terrorismo, após o 11 de setembro de 2001, a Organização Marítima Internacional determinou que todos os países tenham seus portos certificados. No Brasil, coube à Polícia Federal implantar núcleos especiais de polícia marítima. A vigilância da Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu tornou-se decisiva para a segurança nacional. Simplesmente não dá para resumir em poucos minutos a atuação firme da Polícia Federal em todas essas frentes. Ela é responsável pela segurança de ministros, diplomatas e autoridades estrangeiras no território nacional. E a Polícia Federal também supervisiona as empresas de transportes de valores, de segurança privada e aprova os planos de segurança de milhares de agências bancárias. A gente percebe que a população, quando a Polícia Federal chega, é um alento para eles. Todas as pessoas têm a gente como uma pessoa que pode ajudá-los. No ano de 2004, foram executadas centenas de mega-operações com destaque especial para o combate ao crime organizado. Muitas vezes, é preciso agir até mesmo antes que a lei seja integralmente regulamentada, como no caso dos crimes por meio da rede mundial de computadores. Em tempos de hackers, invasão de privacidade, descoberta de genomas, clonagem, transgênicos, pedofilia, falsificações e piratarias cada vez mais sofisticadas, é preciso ter uma polícia fundamentada na técnica e na inteligência. O sucesso no enfrentamento dos crimes do colarinho branco e no combate à corrupção refletem um momento inédito na vida da corporação. A Polícia Federal mostra perfeita sintonia entre suas atribuições e os resultados que vem obtendo. Tudo isso só é possível porque a Polícia Federal segue com fidelidade os princípios fundamentais para um bom desempenho. Se o objetivo é perseguir a perfeição, corações e mentes têm que estar afinados com a hierarquia e a disciplina. A formação do policial exige paciência e dedicação. Ela começa com a preparação física, técnica e psicológica na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. Do início do treinamento até o instante em que assume plenamente suas funções, o policial federal sabe que tem um compromisso de honra com a sociedade e com o país.
Esse é o Departamento de Polícia Federal. O Brasil tem todos os motivos para admirar esses profissionais que, não raro, arriscam suas vidas, trabalhando quase sempre no anonimato. Os policiais federais sabem que têm uma missão. Para cada um deles, isso é motivo de orgulho. Doutor Jairo, a propaganda da Polícia Federal é boa, né? Agora nós vamos discutir sobre o que está por trás dessa propaganda. Aliás, em relação a essa propaganda, a repórter, a apresentadora, fez um comentário que merece um reparo. Diz que a Polícia Federal age mesmo antes de regulamentada a lei. Ora, data vênia. Ninguém do Estado, nenhum agente do Estado, nenhuma instituição pode agir fora da lei. É o chamado princípio da legalidade. Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o Estado só pode fazer aquilo que a lei diz que pode. Se não houver lei dizendo que pode fazer alguma coisa, o Estado não pode agir. Se agir, estará agindo com abuso e arbitrariedade. No caso aqui, nós estamos falando de uma instituição muito maravilhosa, muito atuante, da Polícia Federal. Eu gostaria de saber, doutor Jairo, a quem serve a Polícia Federal e quem é o comandante maior dessa instituição? Doutor Receto, desculpe. Com referência a quem pertence à instituição Polícia Federal, realmente é da sociedade. A sociedade é que através de seus representantes, tem utilizado os serviços da Polícia Federal. Talvez hoje, em algumas outras épocas, o governo tenha se prevalecido da titularidade da chefia dessa corporação e utilizado para talvez atingir algum interesse político. Mas isso, estou falando aqui, uma opinião minha como um delegado da Polícia Federal aposentado e que nós observamos no dia a dia. Que até lamento, porque é uma polícia que deveria ser totalmente desvinculada do governo. Doutor Jairo, porque nos parece claro ao internauta, à comunidade jurídica em geral, que uma polícia que serve a um ministro de Estado, ministro esse que é nomeado por um governo que é político, obviamente essa instituição estará fazendo, mesmo que indiretamente, mesmo que inconscientemente, um trabalho político, será uma polícia política, né? O que muito nos preocupa, essa forma de organização da Polícia Federal. A esse respeito, nós temos visto aí a Polícia Federal fazendo megas operações e aparecendo muito na televisão, muito na mídia, imprensa escrita, falada, e obviamente tem beneficiado muito os escritórios de advocacia, né, pelas arbitrariedades que tem praticado, ou mesmo quando atua sem nenhuma arbitrariedade, está levando muito serviço para muitos escritórios de advocacia, não há dúvida. Parabéns à Polícia Federal, mas o caso é que essas atuações têm criado, ensejado muita crítica na comunidade jurídica em relação aos excessos que ela tem praticado, em relação à forma dessas operações, como elas têm sido batizadas, da forma como a investigação é feita através, a maioria das vezes, ou quase que exclusivamente, através de interceptações telefônicas, o uso ostensivo e abusivo de algemas. Aqui que o doutor Jairo Ruiz Garcia atribui
o fato da comunidade jurídica estar muito atenta ao trabalho da Polícia Federal de uma forma crítica e não ocorrendo da mesma forma com as polícias estaduais e militares e rodoviárias e as outras existentes. Doutor Receto, eu espero que aqui no decorrer desse programa que nós possamos esclarecer muitas dúvidas às vezes, dos internautas. E com referência à atuação da Polícia Federal, eu lamento hoje não falando em nome da Polícia Federal, que estou afastado, então eu digo como um membro da sociedade que vive e luta e do dia a dia de todos os brasileiros. Então hoje nós estamos vendo quase um estado policialesco. Hoje nós estamos vendo polícia com nomes das diligências, operações que poderiam chamar, entendeu? Está parecendo, nós estamos transformando um estado como um teatro, nomes de... Eu acho que isso daí realmente eu lamento, porque por essa entidade, essa corporação por onde eu passei com muito orgulho, realmente a nossa preocupação sempre foi a de agir em defesa da sociedade, da forma mais discreta possível, entendeu? Sem estapafúrdio, o máximo possível, mantendo aquela discrição que é normal e que deveria ser do policial. Doutor Jairo, desculpa interromper, mas falando de discrição, a Polícia Federal faz aquele trabalho chamado trabalho de infiltração? Normalmente esse trabalho tem que ser feito. Onde se observa onde há o crime, nós temos que constatar a realidade do fato. E essa infiltração nada mais do que usar as possibilidades que nós temos de chegar ao crime e ao criminoso, a sua autoria. E há uma sintonia, com uma harmonia entre esse serviço de infiltração e essa ausência de discrição da Polícia Federal com essas operações feitas de forma espetaculosas na mídia? Realmente torna-se mais difícil, né? Ou se faz antes de ocorrer o crime, não, é impossível. Isso, lamentavelmente, aqui como parece que em todos os órgãos do governo trabalham como se fossem bombeiros apagando incêndio. Não é isso que eu sempre lutei na área que atuei. Sempre seria para manter sempre um crime, o combate ao crime permanente, sem distinguir esse ou aquele crime ou aquele ilícito, se é de pobre ou de rico. Essa é uma norma que um policial, que uma corporação deveria seguir. Existe alguma razão ou alguma legislação que determine que se dê nomes às operações da Polícia Federal, doutor Jairo? Não, doutor Cito, eu vou opinar mais uma vez que realmente eu me aborreço e sinto que esse clima parece transformando o país num grande teatro, nominando o tipo de uma operação, um nome que nada tem a ver com o ilícito que está sendo apurado. Esse ilícito deve ser perseguido constantemente. Então, não teríamos que discriminar qualquer combate e tipo de crime. Nós vivemos a serviço da sociedade. E doutor Jairo, existe uma falsa noção para a sociedade de que todo crime, quando esclarecido, deve ter um desfecho na prisão do autor do crime, antes mesmo de concluída a ação penal. Há uma necessidade realmente
de que toda operação da Polícia Federal tenha que ser deflagrada com a prisão de cidadãos que estão sendo ainda investigados, que não há nem denúncia, nem ação penal ainda iniciada? Há essa necessidade sempre? Então, doutor Receto, a sociedade brasileira hoje vive em clima, assim, vamos dizer, de expectativa, esperando qual será a próxima, qual será o próximo ato. Dá a impressão até de ser uma novela. É um país que nós estamos aqui, por exemplo, a última operação que envolveu doleiros, de lavagem de dinheiro, do crime organizado, tráfico de drogas, e que, lamentavelmente, acabou essa operação, não se tem mais notícia da apreensão. Passa-se a tratar e publicar, e a mídia acompanhar outros ilícitos. Então, nós ficamos, todo o público, a sociedade geral, isso é uma pergunta que nos fazem constantemente. E aquele caso? E aquele dinheiro? E aquele dólar apreendido de tal pessoa? Como que ficou aquilo? Não sabemos mais. Lamentavelmente, essas operações parece que uma encobre a outra. E nós ficamos. O pior, a sociedade fica nessa expectativa. O que resultou, o que trouxe, o que melhorou a vida do brasileiro com essas operações? Doutor Gero, a gente tem visto pela televisão, a sociedade toda tem acompanhado, as operações da Polícia Federal normalmente têm sido feitas sempre das 6 horas da manhã em diante, e nunca durante a madrugada. Doutor Gero pode explicar para os internautas por que a Polícia Federal não faz essas buscas e apreensões nas residências dos cidadãos, dos investigados, durante a madrugada? Doutor Ceceto, o senhor como jurista e operador de direito tem conhecimento que a residência é inviolável dentro desse período. E sim, a partir das 6 horas da manhã é que estaria liberada para diligências e qualquer possível violação da residência para a procura de ilícito e provas materiais. Rogério, temos visto que dessas operações que a Polícia Federal tem ostensivamente feito serem divulgadas pela imprensa, em algumas emissoras até com exclusividade, sabendo e tendo acesso, inclusive, repórteres a peças processuais que advogados com procuração não têm, né? Diz uma coisa, doutor, nessas operações, como é que podem ser elas realizadas com acompanhamento da imprensa, algumas até com exclusividade? Existe alguma legislação, algum dispositivo mesmo interno da Polícia Federal, regulamentando, prevendo essa possibilidade? Não entendi bem, mas eu não sei se o caso de um anúncio antecipado da operação. Não, o que acontece, a operação ela está sendo feita, às vezes no âmbito nacional, estadual, e vai-se fazer a operação em determinada unidade da federação. Ninguém sabe de nada do que vai acontecer. Às vezes nem a própria polícia local, da Polícia Federal, superintendência local, às vezes nem está sabendo. Todavia, alguém da imprensa sabe, está lá acompanhando, com a permissão, a gente vê, com a permissão da própria polícia, acompanhando a diligência, as buscas e apreensões, e sabendo com antecedência onde elas vão ocorrer. Existe alguma legislação interna da Polícia Federal, porque lei desconheço que haja, disciplinando essa questão, de se avisar alguma emissora de televisão para acompanhar essas operações, doutor? Não, doutor Receto, é até o contrário. Existe até a preocupação em que isso não ocorra. Mas, lamentavelmente, o que nós estamos vendo, não sei se é por falha de algum ponto da corporação, isso lamentavelmente vem ocorrendo. Sempre aconteceu de ter alguém da imprensa, até na porta de uma delegacia, na porta dos locais de onde saem os policiais,
e pode acontecer de um vazamento para a imprensa. Isso é possível. Agora, mas isso é exceção, que eu estou dizendo. Eu estou falando da regra, porque nós estamos vendo nessas operações, essa situação é regra, né, doutor? Sim, sim, concordo, porque essa última operação que ocorreu, que nós soubemos agora, realmente foi anunciada, e foi anunciada com antecedência, me parece que foi com antecedência, que iriam ocorrer. E em relação a essa necessidade, essa obrigatoriedade do sigilo funcional, inclusive dos componentes da Polícia Federal, a gente percebe que há uma fraqueza dentro da instituição nesse sentido, né? Parece que ela tem uma deficiência no sentido de conter as informações. Parece que seus integrantes não conseguem cumprir o seu dever de sigilo funcional. Elas têm sempre sido vazadas para a imprensa. E o que é pior, se percebe que têm sido vazadas, inclusive, transcrições e até áudios de conversas objeto de interceptações telefônicas, essas protegidas pela própria lei de interceptação telefônica, sigilosas, muitas delas, inclusive, em processos sigilosos. Elas são vazadas, acabando com a vida social e moral de muitos investigados, que muitas vezes até inocentes dos fatos que lhes são imputados. E mais curioso ainda é que a gente se percebe uma outra deficiência na instituição, que mesmo diante dessa espetaculosa, né, violação do sigilo funcional, desse vazamento de informação, deste crime de violação do sigilo funcional, não se tem notícias de que a Polícia Federal tenha instaurado algum inquérito para apurar aonde houve esse vazamento dentro da própria corporação, ou se no Ministério Público, ou se dentro do Poder Judiciário, e menos ainda de que tenha sido apurada alguma autoria. O doutor Jairo tem conhecimento de algum inquérito que esteja tramitando, apurando alguma violação de sigilo funcional dessas interceptações telefônicas? Já ocorreu, existe algumas apurações. Agora, a maioria, lamentavelmente, não se consegue nem dar início à sua apuração, porque, como eu advogo uma polícia permanente, em combate permanente a todos os ilícitos de sua competência, que não haveria. Todo dia a sociedade estaria assistindo sair viatura de uma delegacia para combate ao crime, mas lamentavelmente, como se cria uma parafernália toda para sair, fazer e combater determinado crime, aí envolve muitas entidades, envolve órgãos de informações, e o vazamento realmente fica muito difícil para que não ocorra. Eu acho, desculpa, doutor Jairo, mas eu acho que aí nós temos já apontado uma das várias deficiências da Polícia Federal, né? Se não consegue descobrir sequer onde houve um vazamento de uma informação que estava controlada por ela, e nem depois que passou ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, é capaz de investigar, estamos aí diante de uma inequívoca deficiência da instituição. Mas a pergunta vai mais além. Vamos falar do serviço de inteligência da Polícia Federal, né? A propaganda é muito boa, parece que tem um excelente serviço de inteligência. E por que esse serviço de inteligência, pergunto eu, baseia-se 98% na escuta de conversas telefônicas interceptadas com, supostamente, autorização judicial? O que aconteceram com os outros meios de investigação previstos no artigo 6º do Código de Processo Penal? A Polícia Federal não usa mais? Doutor Seto, eu penso que muitas formas de diligências ainda prosseguem, mas acontece que hoje a tecnologia tem permitido com que a Justiça tenha feito essa abertura para escuta telefônica. E eu, pelo menos, advogo e defendo que a escuta telefônica deva ser em seguimento a uma apuração de um crime já constatado por outros meios, diligências, levantamentos e o serviço de inteligência. Que sabe o que é, doutor Jairo?
é que a lei de interceptação telefônica fala que a interceptação telefônica é um meio de investigação que deve ser utilizado quando não existe mais outro meio possível de se chegar à autoria e materialidade de determinado crime. Por exemplo, imagino que o legislador, quando criou essa lei, imaginou o crime de sequestro. Como é que ele vai começar a iniciar uma investigação de um sequestro, a não ser por uma interceptação telefônica do telefonema do sequestrador à família do sequestrado pedindo resgate? É por óbvio que tem que começar por aí, e não existe outro meio possível de começar a investigação. Mas o que se vê por essas operações é que, convenientemente, a Polícia Federal não faz mais as investigações que previstas ali no Código de Processo Penal. São 99% delas baseadas ali, se não estiver exagerando, 95%, 96%, baseado em escuta de conversa telefônica. Não vão nem checar se a conversa de pessoas que sequer a Polícia Federal conhece e poder aferir se a fonte é fidedigna ou não, confia nessas informações de telefone sem sequer checar isso. O brasileiro hoje vive numa insegurança jurídica da sua privacidade que é lamentável. Ninguém mais se sente à vontade de falar ao telefone, nem conversas sentimentais, porque não se sabe se de repente alguma conversa mais íntima com sua cônjuge, seu parceiro, sua parceira, sei lá, amanhã não esteja sendo divulgada por um grande veículo de televisão, porque estava ali sendo interceptado. Então, a maioria das pessoas hoje não dão informações mais precisas, com medo de estarem sendo escutadas por sequestradores, ou mesmo pela própria polícia, que amanhã vão deixar essas informações serem vazadas. O repórter, inclusive, do caso lá do Corinthians, chegou a mencionar que quem disponibilizou a mídia da interceptação telefônica para ele foi a Polícia Federal. Não disse quem especificamente, mas ele identificou que eram integrantes da Polícia Federal. Eu mesmo assisti essa entrevista não faz nem 15 dias. Mas vamos falar sobre o serviço de inteligência. Deve ser um grande serviço de inteligência que a Polícia Federal tem, né? Ela deve ter acesso a todas as informações que tem todas as polícias estaduais, militares, rodoviárias, deve ter acesso de informações muito maior do que a própria internet, né? Como é que é esse serviço de inteligência da Polícia Federal? Ele tem realmente acesso a todas as informações que tem as polícias militares dos estados, as polícias civis de cada unidade da federação, doutor? Não, doutor. É lamentável que o serviço de inteligência ainda não conte com a totalidade das informações dos estados, levantamento dos estados, porque antes disso, e mesmo os órgãos governamentais, falta comunicação entre si. Então nós temos vários órgãos, que INSS, temos a Receita Federal, nós teríamos muitos recursos antes de chegar numa escuta telefônica. Lamentavelmente ainda não conseguimos, esse país aqui ainda não conseguiu conectar todos os pontos desses órgãos que nós estamos falando. Certa ocasião, alguns tempos atrás, até as empresas, as grandes empresas nas quais o governo participa com certa quantidade de ações e participações, ela tinha até um serviço também conectado com o próprio governo e distribuiu essas informações à Polícia Federal. Hoje parece-me que foi desestruturado e ele tem a dificuldade de voltar novamente a contar com essas informações. Então nós vemos que a Polícia Federal, a nível Brasil, realmente o serviço de informações, serviço de inteligência, está prejudicado. Doutor Jairo, a gente vê que a partir dessas mega operações, que são ostensivamente, espetaculosamente, inclusive, divulgadas pela Polícia Federal, em toda a mídia do Brasil, a partir delas tem-se havido muitas discussões a respeito das interceptações telefônicas e do uso de algemas. Me parece claro, até, que essas discussões, essas críticas que têm sido feitas à lei de interceptação e ao uso de algemas, em razão do mau uso feito
pela Polícia Federal. Porque não se discute o excesso, o mau uso de interceptações telefônicas ou do uso de algemas, feitas, por exemplo, pelas polícias militares dos estados, pelas polícias civis das unidades da federação, né? Não se discute essa questão fora do âmbito da Polícia Federal e Justiça Federal, que é a maioria das autorizações dessas 409 mil interceptações que tivemos no ano de 2007, vindas basicamente do Poder Judiciário Federal. Doutor Jairo, a questão da algema é uma questão polêmica ainda hoje, não temos uma legislação específica a respeito do seu uso. E, aliás, a esse respeito, o radar jurídico captou aqui para o internauta, para que tire esse mito de algema, né, que é uma coisa muito importante para ser utilizada, que esse bracelete pode ser facilmente aberto por qualquer um, sem uso de chave. Por gentileza, gostaria que a nossa produção passasse para os internautas o vídeo que está, desculpa, internautas, não deu tempo de traduzir, está em inglês, mas o visual é bem esclarecedor. Como se abrir um par de algemas. Por gentileza, produção. Handcuffs, just like the famous escape artist Houdini did. Here's a set of Smith & Wesson Model 100 double lock handcuffs. Now all you need is a regular bobby pin. You want to peel away the plastic protective covering on the ends of the bobby pin so it'll work right. Now after you've removed the concealed bobby pin, you want to open it up. Put the end of the bobby pin in the keyhole and bend it one way. Then take it out and bend it the other way. Now you should end up with an angle shape that looks just like this. Let me show you a close-up of how the bobby pin actually unlocks the handcuffs. Insert the bobby pin in the keyhole. And on the very edge, you want to take the bobby pin and bend it down. This will release the ratchet, which will open the jaw on the handcuffs. Now if they've been double locked, you just put the bobby pin in the keyhole on the other side, release the double lock, and then turn it around to release the ratchet and open the jaw. As you can see here, I'm handcuffed in tight, and in about 5 seconds, I've opened up the handcuffs. And that's one simple way that escape artists unlock handcuffs. Viram que fácil? É fácil abrir um par de algema. Não sei por que tem que ter toda essa polêmica em cima desse bracelete, que é facilmente aberto com um grampo de cabelo. Um grampo de cabelo poderia ser um clips, um arame, pode ser qualquer outra coisa. Aliás, nessa forma como foi exibida nesse vídeo, é uma forma até um pouquinho mais difícil, porque você tem que fazer aquela dobradinha no final do grampo para poder abrir ali pela fechadura. Mas existe também, o radar jurídico captou uma outra forma, mais fácil, mais simples de você abrir um par de algema. Não pela fechadura, mas por um outro acesso. Por gentileza, produção, mostra que o nosso radar jurídico captou sobre uma forma mais simples para se abrir a algema. Vou estar ensinando aqui como abrir uma algema com um pedaço de grampo de cabelo, tá? Aqui, aqui você vai, aqui nesse buraco, você só vai pressionar para baixo. Doutor Jair, por que tanta polêmica em cima desse enfeite de pulso, dessa braceleira, né, que a Polícia Federal faz tanta questão de usar porque diz que é tão imprescindível, que é de uma segurança da qual não pode prescindir de se utilizar numa mega operação? Tirando a questão da mídia, né, porque na mídia ela causa um efeito realmente impressionante. Fora isso, qual o critério que se tem para o uso de algema, doutor Jair?
Quando que o doutor, nas suas operações, nas suas diligências, se sentiu na obrigação de usar a algema? Sempre? Doutor Receto, eu quero dizer que eu lamento profundamente uma discussão na mídia, na justiça, chegar até o Supremo, uma discussão sobre o uso da algema. Porque desde a abordagem de um cidadão criminoso, humilhante, seja lá qual o adjetivo que queiram usar para justificar o uso da algema, porque a abordagem deve ser feita toda essa com bom senso, muito bom senso. E a algema nada mais do que é o final é a conclusão dessa abordagem. Então, dificilmente nós usaríamos uma algema, pelo menos é o que as chefias defendiam, certo? Mas hoje o departamento foi trocado, os dirigentes, não sei se falta experiência ainda, precisa um pouquinho mais, com o tempo nós vamos saber, mas talvez a falta de experiência, policiais novos, talvez até o policial que faz a diligência às vezes não obedece à sua hierarquia, que seria o delegado, não sei onde está a falha, mas realmente a falha existe. Porque sendo de livre-arbítrio do delegado, esse fato nunca chegou a essa dimensão, uma discussão sobre o uso da algema. A algema, principalmente, é para que muitas vezes sirva como segurança do próprio detido. Isso quando há necessidade. Aliás, nós vimos há uns tempos atrás uma senhora que prendeu com uma corrente, se eu não me engano, o filho ou filha, que inclusive pediu para ser presa dentro de casa para que não fosse para o local traficar ou usar a droga. Então nós vimos aquilo lá, comoveu toda a sociedade brasileira. Hoje, nós estamos vendo isso com os policiais. Tá? Nessa ocasião, foi uma senhora, uma mãe desesperada que agiu dessa forma. Hoje, nós estamos vendo que alguns colegas, alguns policiais, defende simplesmente, foi preso, merece algema. Negativo. É bom senso, é um ato discriminatório da autoridade que está efetuando a prisão. Porque o agente federal é um simples agente da autoridade. Então, não sei se falta a liderança desse colega para que decida o momento correto de usar a algema. Esse fato, o uso da algema, dificilmente, inclusive nos estados, não tem acontecido isso. Nós não estamos vendo presos sendo exibidos com algemas, a não ser os com periculosidade. Não tem dúvida que esses devem e merecem ser detidos e algemados. Não é o caso de um político, alguém que não tem qualquer periculosidade, não é motivo para se fazer uso da algema. Doutor Jair, os nossos internautas estão nos enviando aqui uma série de perguntas e gostaríamos de poder passá-las diretamente ao doutor para respondê-la aqui ao ar. Produção, por gentileza, as perguntas dos nossos internautas. Aqui, doutor Luiz, tem uma mensagem de Carolina Costa Chave. Ela está parabenizando o programa, dizendo: eu gostei muito do programa, tenho 9 anos e não gosto de telejornais que ficam passando coisas ruins. Um abração, parabéns pelo programa. É de Várzea Paulista, SP. Agora temos mais e-mails aqui. Deixa eu ver. Rogério SP. Infelizmente, na Polícia do Brasil tem muitos corruptos. O que você acha que é necessário para fazer e melhorar esta situação? Sobrou para mim essa daí. É lamentável, porque não só a justiça, a polícia,
todos os órgãos que nós temos, os servidores públicos, todos eles são parte da sociedade, entendeu? E lamentavelmente eu defendo e sempre defendi a tese de que as seleções, que o governo tivesse um serviço de recursos humanos onde pudesse aferir, tá, toda essa qualidade de um candidato a um cargo público. Isso daí nós estamos vendo, não é só na polícia, a polícia também é parte da sociedade. Aqui temos mais uma mensagem parabenizando o programa de Gabriel de Campinas. Parabéns pelo programa, é muito educativo. Aqui a Laís de São Paulo. Existe alguma cidade ou estado que a polícia seja mais corrupta ou não? Eu digo o seguinte, depende aí do recursos humanos que é utilizado para selecionar os policiais, ok? Lamentavelmente, o caso específico na Polícia Federal, os cursos de formação, entendeu, foram reduzidos, talvez com a emergente necessidade de elementos, de policiais. Então se reduz o tempo de academias, tá? Onde era aferido, inclusive lá durante o curso, muitas atitudes negativas de um aluno. Então, com essa redução de aulas no curso, de permanência no curso, então, lamentavelmente, a qualidade do servidor foi prejudicada. Aqui mais uma mensagem, Henrique de Fortaleza. Vocês saberiam me dizer como um policial chega a entrar para a Polícia Federal? Obrigado e parabéns. Como ele chega? A Polícia Federal. Somente através de concurso. Concurso, hoje o agente federal tem que ter formação superior e o delegado específico bacharel em Direito. Aqui a última mensagem aqui é do Paulo, do Rio de Janeiro. O que vocês pensam sobre o delegado que foi preso no Rio e agora se internou em uma clínica para fugir da cadeia? Ok, aí que o problema é esse, ele foi preso, qual o policial que foi preso? Delegado. Foi preso. O delegado foi preso. Então, lamentavelmente, esse delegado estava exercendo uma função que realmente não tinha nada a ver com ele. Realmente, talvez eu não vou não vou qualificá-lo de bandido ou não, mas não sei qual o motivo, não sei o crime, não sei quem é. Então posso dizer que ele estava realmente numa profissão errada. Doutor Jairo, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer pela presença e pela brilhante elucidação que deu sobre a carreira da Polícia Federal. E gostaria de que pudesse, agora, nesses últimos minutos, falar com os nossos internautas, dando alguma mensagem ou mencionando algum caso que, na sua carreira, tenha lhe marcado bastante, que mereça ser mencionado aqui e colocado para os internautas e para os seus colegas de profissão. Doutor Receto, quanto a isso, eu tenho um caso que eu gosto de dizer a todos e tenho comentado muito e que na minha cabeça jamais esquecerei. Foi quando, em certa ocasião, me foi conduzido um jovem que havia efetuado o pagamento em um ingresso de um cinema com uma moeda, com uma nota de 50, na época, não sei, devia ser 50 cruzados ou 50 cruzeiros. E nessa ocasião ele foi conduzido para que fosse efetuado o flagrante e houve muita diligência para se conseguir onde teria sido feita aquela nota que ele efetuou o pagamento. E todos indicavam que o remédio seria uma prisão em flagrante.
eis que chegou um momento aí que eu digo que é o bom senso, é o livre-arbítrio que o delegado deve ter, que o policial deve ter. Então foi quando eu o interroguei na repartição, já que me foi apresentado, e pela sinceridade, pelo que a experiência de vida que nós temos e com o tempo vivido, eu cheguei à conclusão que eu deveria acreditar na história desse jovem. E pensando até, olhando para ele, pensando que eu gostaria que meu filho, se um dia ocorresse, também agisse como ele, porque ele negava a prática de algum crime na participação daquela moeda e afirmava ter retirado do caixa do banco e ter levado para o pagamento do ingresso do cinema. Resolvi simplesmente ouvi-lo em declarações e guardei a moeda, fizemos a apreensão e mandamos para a perícia. E realmente foi constatado defeito de fabricação, defeito de impressão. Então aquilo lá me trouxe uma lição muito grande, e que realmente o bom senso do policial, na hora de executar uma missão, ele tem que se preocupar com a segurança dele. É muito importante. Sim. Mais que tudo, né, doutor Jairo? A sua experiência foi fundamental. Não só a sensibilidade, o bom senso, mas principalmente a experiência. Parabéns pela decisão, parabéns de não ter levado à prisão um jovem inocente do crime que lhe era imputado, parabéns pela sua carreira, muito obrigado pela sua entrevista, e aos internautas, gostaria de dizer que na próxima quarta-feira, às 22 horas, aqui pela Just News, estaremos com mais um Jurídico News. Boa noite.